Fala, RHzeiros! Estamos iniciando o nosso segundo episódio do podcast GPS do RH. E estou aqui com um convidado muito especial, o qual eu tive a honra, de estudar com esse professor maravilhoso que é o Renato Eliseu. Renato, fala um pouquinho aí de você antes de eu divulgar aí qual que vai ser o nosso tema. Perfeito, Felipe. Primeiro, um prazer enorme estar aqui contigo. Como você falou, né? A gente teve a felicidade de estudar RH junto, eu já como professor, você ali na sala de aula, e te reencontrar dentro da estratégia de RH, com seu próprio podcast, com o seu grupo. Como professor, é uma felicidade imensa. Então, queria começar, antes de tudo, te parabenizando e falar que recebi seu convite com muito carinho, com muito orgulho. Obrigado pela oportunidade dessa conversa. Bom, para me apresentar, eu sou o professor Renato Eliseu. Atualmente eu leciono na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, na Exalc USP, né? No departamento de Administração e Economia. E lá eu fico com matérias de âmbitos gerais. Eu sou recém-contratado lá, né? Então, aquela velha piadinha clássica, eu sou o estagiário. Então, ainda estou me adaptando ao sistema ali da universidade, mas tenho trabalhado as matérias de administração, de economia, de metodologia. Perfeito. Bom, eu também quero te agradecer aí por ter vindo, tá? É muito bom poder ter um professor aqui que, além ali da instituição, né, a gente acabou tendo esse contato não tão próximo, né, como eu gostaria, mas fiquei muito realmente feliz aqui quando você topou o convite. Imagina, a gente tem até que ter cuidado, que foi próximo sim, a gente estava comentando antes aqui de algumas festas universitárias e tal, então é melhor ficar no âmbito profissional, né, Felipe? Boa. Bom, e sem querer aqui, né, puxar a sardinha, enfim, mas com certeza, né, você foi um dos professores, né, que realmente mais me chamou a atenção, me brilhou os olhos na época da faculdade, né, não só pela didática, pela pessoa e o profissional que você é, mas também, né, pelo tema, pelo conteúdo que era muito, muito relevante e que até hoje, né, transformou, assim, a minha visão quando eu falo aí de processos, de conhecimento, principalmente na área do RH. Então, o nosso tema de hoje aqui, para você que está nos assistindo, vai ser falando um pouquinho mais da gestão de conhecimento, puxando aqui o gancho da gamificação. Então, professor, por gentileza, eu gostaria que primeiro você falasse um pouquinho o que é o conhecimento aqui, né, para o pessoal que não tem essa parte técnica, né, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo. Legal, Felipe. Essa é uma pergunta, aliás, muito boa, porque no dia a dia, e ainda mais com acesso às redes sociais, com a internet e daí por diante, a gente é permeado por um grupo de dados, por um grupo de informações a todo momento, né? Tenho certeza que todo mundo aqui que está assistindo a gente nesse momento hoje já entrou no Google, né? Vai assistir a gente por uma rede social. Então, a gente é bombardeado de um grupo de informações, né? Antes das informações, a gente pode até falar que a gente é bombardeado por um grupo de dados, né? A grande questão é que os dados e as informações, da forma que a gente recebe ela no dia a dia, ela é, a gente pode dizer, desestruturada, né? E a gestão do conhecimento, o conhecimento nada mais é quando a gente consegue reunir esse grupo de dados e esse grupo de informações para dar um fim específico, né? Gerando uma nova informação, gerando uma nova teoria, gerando um novo conhecimento, né? Então assim dizer, como se a gente estivesse organizando um quebra-cabeça, né? Cada peça ali é um grupinho de informações e um grupo de dados, e ao encaixá-los todos, a gente tem acesso a algo novo. A gente tem acesso ao conhecimento. E a gestão de conhecimento está muito ligado a essa ideia. A produção, a gestão dessa inovação do conhecimento de uma maneira geral, para as empresas, para o setor público, mas também, né, para as pessoas individualmente. Legal, maravilha. Bom, e antes de a gente entrar, né, no âmbito corporativo, né, eu gostaria já de falar realmente da sociedade, do mundo como um todo, né? Então, eu sou uma pessoa bem curiosa, né? Eu acabo pesquisando, me envolvendo em algumas coisas, não acabo me aprofundando em tudo, porque saber tudo de tudo Também é meio que impossível, né? exatamente. Mas assim, quando eu olho assim um pouco para trás, né, seja na evolução mesmo de filmes, né, de cultura, enfim, a gente sabe, né, que tem toda uma transferência desse conhecimento. Então hoje, beleza, a gente tem aí
vários aplicativos, tem a tecnologia, mas antes, né, eu percebo que muita coisa era transferida mesmo sem ter essas ferramentas tão ágeis como a gente tem hoje, né? E aí, até comentando com a minha esposa recentemente, a gente tava falando, nossa, como que pessoas de regiões diferentes, né, conseguem ter o mesmo conhecimento da mesma piada, do mesmo ditado popular, enfim. Como que, né, historicamente foi sendo transferido esse conhecimento assim, poxa, de um bairro, de um país, né, de uma cidade para outra, tão forte, tão intenso, sem ter todas essas plataformas, enfim. Bom, perfeito, né? A gente tá acostumado hoje com os dias atuais, então a gente sempre já acaba indo para tecnologia, né? Mas você lembrou muito bem que o conhecimento, na verdade, por causa do conhecimento, nós estamos aqui vivos hoje, né? Se não fosse um conjunto, por exemplo, de informações, vamos colocar ali no começo da humanidade, de que um foi passando informação pro outro que, sei lá, esfregar 2 gravetinhos saía fogo, né? Alguma coisa desse tipo, foi fazendo desenhos, hoje a gente não tava aqui, né? Então é muito legal essa pergunta pra gente voltar um pouco pro aspecto histórico do conhecimento, né? Hoje a gente vai, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais, falar de gamificação, das IAs e todas essas coisas, mas no começo, como você bem falou, né, o conhecimento ele era basicamente passado de uma maneira mais, vamos assim dizer, mais simples, mas nem por isso menos sofisticada, né? A gente pode pegar ali naquelas, a gente vai chamar aquelas escrituras de pedra, né? As escrituras rupestres. O que eram aquilo, né? Nada mais do que formas que o ser humano tinha naquele momento de guardar alguma informação, de repassar alguma informação, de guardar alguma memória, né? Isso vai evoluindo, né? A gente vai ter aí o crescimento da linguagem, né? Então, quando ser humano naquele momento a gente ainda não desenvolvia bem a linguagem vai sendo desenvolvida e a gente vai ter muito do que a gente vai chamar em grande período aqui de tempo da história oral, né? Que é aquela história que você comentou, que vai passando de pai para filho, né? Uma história de algo que aconteceu, um conhecimento que aconteceu, né? E você vai transmitir ali, né? E não que essa forma, né? Vejam que interessante, né? Ela sumiu, né? Hoje você também conversa com seu filho, né? Você falou, ó, tava conversando com a minha esposa, né? E nas trocas, na conversa, vai contar uma história para ela, ela vai ouvir uma história da mãe, da avó, e ela vai, ao longo do tempo, não só com a história, mas vendo a mãe, vendo a avó, né? Ela vai aprendendo, ela vai adquirindo um tipo de conhecimento que é um conhecimento oral, né? Isso vai ser, assim, muito da nossa história, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, um grande livro, né? Que é parte da construção da humanidade, a Bíblia, né? Ele tá, o quê? Nada mais trazendo para o papel uma história contada, né? Então, o que os apóstolos viram, né? E daí por diante. Então, essa é uma, vamos assim dizer, historicamente, uma segunda forma de troca de informação. Essa, como eu falei, vai perpetuar para nossa sociedade, vai ganhar outras formas, vai vir o telefone com Graham-Bell, vai vir tudo isso, então a gente não perdeu, né? Mesmo as pinturas, né? Vamos pensar que a gente não perdeu. Antes era na pedra e hoje estão nos quadros, estão na NFT, o meme, né? O meme é nada mais que um grupo de figurinhas ali, figurinha no WhatsApp, olha que interessante, né? Que já falar que já tem um tempo que a gente estudou junto, então não somos tão mais jovens, né, Felipe? Mas, assim, hoje em dia a comunicação dos jovens são todas figurinhas, né? Como que eram lá. Bom, isso vai evoluindo, a gente vai passar pelo conhecimento escrito, que vai dar um salto muito grande com a descoberta, a invenção da a impressora em grande escala, né? Porque a gente já tinha algumas formas de impressão, mas a impressora em grande escala, que vai dar acesso aí à criação de livros, à criação de jornais, né? E nesse meio tempo ainda algumas evoluções tecnológicas. Então, a fala, né? Com a invenção da eletricidade, ela pode passar ali, tá pelo rádio, ela pode passar a ser pelo telefone, né? Depois, lá na década de 90, a inversão do computador, então ela passa a ser via internet, né? É muito legal que é uma história evolutiva, assim, a todo momento, né?
da nossa história quanto ser humano nessa terra, a gestão do conhecimento, o conhecimento foi permitindo que a gente fizesse isso. E, sim, né? Sei que o professor fala muito, vai me cortando aí, né? Para não ficar esse monólogo, mas é legal da gente ver como, no fundo, né? No fundo, quanto mais diálogo a gente tem, quanto esses meios se tornam mais passáveis de um para o outro, transmissíveis de um para o outro, maior a gente consegue crescer, né? Porque imagina que é o que você falou, a gente estava numa realidade, sei lá, Brasil, né? E aí com a inversão da internet, você facilmente comunica alguém dos Estados Unidos, do Japão, né? Que é uma outra realidade. Então, a soma desses dois conhecimentos vão fazer surgir um conhecimento novo. Então, é muito legal esse elemento histórico aí da gestão do conhecimento. Muito bom, é. E a sensação que eu tenho hoje, né? Não sei se eu estou totalmente errado, ou se é uma percepção mesmo de visão pessoal minha. A sensação que eu tenho é que, antigamente, as coisas eram muito mais enraizadas. Por quê? Como não tinha essa velocidade, essa agilidade de hoje, né? Então, poxa, você contava uma lenda urbana, por exemplo, né? Que, em todo canto aqui do Brasil, eu tenho certeza que a galera já ouviu falar da loira do banheiro, exatamente. Né? E tem outros folclores, outras coisas assim, né? Mas tinha lá quando eu era criança, o rapaz que ia colocar a gente lá no homem do saco. Né? Enfim. E isso realmente... Que as mães usavam pra, inclusive, né, assustar seus filhos. Era em todos os cantos. E tem até aquela percepção de que parece que a mãe fez um curso, né? Que tipo, eu quero ver o dia que eu vou sumir. Eu quero ver, enfim. Então tem vários ditados, são coisas muito semelhantes, né? E que parece que realmente foi muito mais enraizado, né? Por conta da velocidade das coisas. Hoje, a sensação que eu tenho, né? Por mais que, né? A galera já vai ali entender um pouquinho da idade, né? Eu lembro que, poxa, até para assistir um filme, a experiência era diferente, porque você tinha que ir na locadora, ainda não tinha... Na minha época eu já não alugava ainda o VHS, mas eu alugava o DVD. Já não precisava rebobinar. Eu passei pelo VHS, minha careca não deixa mentir. E aí, assim, poxa, quando eu assistia um filme, então, poxa, eu tinha uns 6, 7 anos, eu lembro ainda de alguns filmes. Então, nossa, o Velozes e Furiosos lá do começo... Né, o primeiro, e aí tinha Kill Bill, né, tinha As Panteras, tinha uns filmes assim que eu lembro até hoje. Se você me perguntar quais foram os filmes que eu assisti no mês passado, já não lembro dificilmente eu vou conseguir lembrar, né, porque eu não tive essa questão enraizada. Então, assim, comparando, né, os tempos anteriores para os tempos atuais, você acha que essa questão do conhecimento, a transmissão realmente antes era mais enraizada, ou hoje, por conta dessa facilidade, a gente acaba não tendo tanto essa memória salva? Pronto, perfeito. A gente vai chegar, acho que sua pergunta toca num ponto central do conhecimento nos dias de hoje, assim, né? Que é, na verdade, a capacidade de retenção desse conhecimento, né? Por máximo que, como ser humano, né, tecnologicamente a gente foi evoluindo e daí por diante, se a gente for pensar esse tempo de evolução historicamente, né, é um tempo curto, né? Um tempo curto que faz com que o nosso cérebro não evoluiu no mesmo ritmo dos cérebros das máquinas, né? Da questão das máquinas e daí por diante. Então, por máximo que a gente tenha acesso a meios de informação, de comunicação muito mais veloz, nós somos seres humanos e temos uma limitação nessa capacidade de agregar esse conhecimento, né? Mas eu vou dividir sua pergunta em duas respostas, assim, né? A primeira parte é essa questão da mãe, né? Do homem do saco. Eu gosto muito também do tomar leite com manga. A manga com leite. A manga com leite com manga vai matar, né? Isso é muito legal porque isso é parte, por exemplo, do processo que a gente falou de transmissão oral da história, né? Mas tem dois pontos muito importantes nisso, né? Quem é o transmissor dessa mensagem, né? No geral, é a mãe, é a avó. Certo. E esse é um transmissor de altíssima confiança. Certo. Né? Então, assim, quando sua mãe fala, vai chover...
vai chover, né? E não é só que ela tá ali desejando que você leve o guarda-chuva, né? É porque na vida dela ela já acumulou um grupo de experiências que ela pode nem ter percebido isso de uma maneira geral, mas que já se tornou um conhecimento implícito dela, né? Então, ela... Hoje a gente já tem um pouco mais disso, né? A gente olha pro sol e fala, hoje vai chover, né? Hoje o clima vai estar assim. Quem mora em São Paulo... Não dá pra levar em consideração, porque vai chover e vai fazer sol a todo momento. Exato. E aí você já aprende que na sua mochila tem que ter um guarda-chuva, tem que ter uma blusa, né? Tem que ter algo assim. Então, a fonte é uma ponte muito importante, né? É a mãe, a confiança da fonte, como ela adquiriu esse conhecimento. E a fonte da mãe é uma fonte meio que você não questiona, né? É uma espécie de, olha, tem um saber maior ali. Então, isso obviamente entra pra gente ainda pensando como o Brasil, em que a gente tem uma cultura, por exemplo, em que as relações familiares são muito importantes, né? Que as relações comunitárias são muito importantes, vão fazer com que historicamente essas histórias se perpetuem. E eu tenho certeza que quem tem filho aqui, quem tem filha, em algum momento, quando quer que a criança fique em paz, fala do homem do saco. Assim, né? Tenho certeza. Porque aprendeu que depois viu que isso era uma forma da mãe tentar acalmar a criança ali, né? Falar, ó, sai da rua. Então, eu acho que tem esse aspecto cultural, né? Da importância da fonte e da nossa construção contra o Brasil, essa ligação com a família. De um outro lado, por que essas histórias também não duram mais tanto no dia de hoje? Justamente pela velocidade dessa informação. Então, na nossa época, né, vamos colocar assim, só tinha um jeito da gente saber que o leite com manga não matava. Experimentando leite com manga e rezando, né? Assim, olha, tomara que não mate e tal, para poder contar essa experiência, né? Hoje em dia, uma criança, uma adolescente vai rapidinho ali no Google. Nem no Google mais, agora é no ChatGPT, no Gemini. Exato. E tem essa resposta, né? E tem uma resposta com qualidade, vamos assim dizer, né? Então, vira ali uma forma de Validação, exatamente, perfeito, né? Então, esse acesso à informação é algo muito importante. De um outro lado, e aí para trazer um ponto que você traz, né? E aí voltando para a ideia que a nossa mente, quanto ser humano, ela não evolui no mesmo tempo quanto as máquinas, estudos já da década de 70, 80 mostram que a gente tem formas de aprender, né? E que o cérebro ele precisa de um tempo, cada cérebro, né? Cada pessoa vai ter uma predileção, vai aprender mais de uma forma, vai aprender mais de outra forma, né? Mas o cérebro, de qualquer forma, ele precisa de um tempo maior para reter a informação. E no dia de hoje, o que a gente tem eu pego, abro rápido o Google e sei que leite com manga não mata, mas eu não paro para refletir sobre isso. É só uma informação que vai passar rápido pela minha cabeça e vai embora. E ao não reter, eu não tenho isso como conhecimento, eu só tenho como dado e como informação, né? Mas, assim, esse é um ponto central e eu acho muito legal a gente seguir a conversa aí por esse caminho de retenção de conhecimento, que é o desafio da gamificação, né? Show. E o que você trouxe agora realmente faz muito sentido, né? Então, poxa, eu lembro que quando eu ainda não usava o Waze, né, ou algum outro GPS, enfim, a gente tinha que decorar. Basicamente era isso. Hoje, eu vou em vários lugares, tô ligando o Waze. Você sabe, eu nem muitas vezes presto atenção no caminho, né? Justamente porque eu falo, e se eu errar, ele já vai recalcular ele vai corrigir a hora. pra mim. Então, acho que faz muito sentido essa questão. E até um ponto, né? Porque até tive no episódio anterior aqui com um antigo gestor meu, que ele falou justamente disso, né? Sobre, poxa, a tecnologia, a IA, ela precisa ser uma auxiliadora da gente. Ela não pode, né? Substituir o humano no pensamento. Porque no dia que a internet caiu alguma coisa, a gente fica totalmente dependente, né? E, enfim, só para realmente trazer será que acabar a energia hoje, a gente vai ter vida daqui a 2 semanas, né? A gente sabe montar uma usina novamente. Exatamente. E assim, o que você trouxe, né, realmente, de ter muitos dados, muito conhecimento aí, né, pelo mundo, realmente traz um ponto de reflexão, né? E aí eu vou puxar um pouco aqui agora para o mundo corporativo. Porque eu vejo que tem
muitas empresas que têm essa dificuldade de disseminar mesmo ali as suas políticas, né, os seus manuais, os seus processos, a sua cultura mesmo, né? Então, eu tenho alguns clientes, hoje eu atuo também numa escola de artes ali em Moema, né? E assim, a gente aplica uma política e hoje, né, normalmente quando você escreve, você ali assina, o conhecimento tá praticamente enraizado em você. Agora, quando é para você transmitir, aí você começa, nossa, gente, como que a galera, né, não consegue absorver esse conhecimento, né? E tem um tempo do A até o B, quanto tempo a gente vai precisar ter para essa política realmente ser implementada, enfim, né? E aí eu trago realmente essa questão porque hoje a gente tem muitos dados, a gente tem muito conhecimento. E às vezes não é nem o saber, mas é o como multiplicar, né? Disseminar esses conhecimentos. Como é que a empresa, as empresas, né? Os RHs dessas empresas podem realmente ajudar e contribuir, né, esse compartilhamento aí de dados, de informações. Perfeito. Aqui a gente tem um desafio, como você bem colocou, muito grande, né? A empresa, no geral, e às vezes ela nem percebe, né? Ela tá gerando tanto conhecimento, que às vezes ela, como você bem colocou, não se dá conta desse conhecimento e como isso se perde e a prejudica propriamente dito, né? E falo isso porque a geração de conhecimento, por exemplo, dentro de uma empresa, não é só aquilo que a gente está acostumado a pensar como um macro conhecimento. Então, pô, eu fui lá e inventei alguma coisa nova, né? O conhecimento, a inovação, eles vão se dar também numa esfera menor, né? Numa esfera micro. Então, é o jeito que aquela auxiliar de RH, aquele assistente de RH, aprendeu a fazer e isso dá maior produtividade, né? Então, era ali uma coisa aparentemente pequena, sabe? Trocou a fórmula da tabela e melhorou a qualidade de vida, né? Do pessoal. É o gerente, né? Quando ele aprende o melhor jeito de gerenciar a sua equipe, de lidar com a sua equipe. Às vezes ele vai fazendo isso de uma forma de um teste, que a gente vai falando de uma forma tácita, mas ele gera um conhecimento falando, olha, para equipes desse tipo, a melhor forma de motivação, por exemplo, é aqui, né? E tudo isso vai se perdendo. Se troca o gerente, se troca o auxiliar. A gente não sistematizou isso, ou seja, não trouxe isso para um papel, né? Não trouxe isso para uma plataforma. E isso vai acabar se perdendo. Então, assim, o primeiro passo, no fundo, né, para a gente começar a fazer uma gestão de conhecimento é, primeiro, reconhecer quais são os conhecimentos que a gente gera e reconhecer que conhecimento, inovação não são só disrupções, são coisas também de implementação, de incrementais ao longo do tempo. E a segunda forma é como que a gente sistematiza isso, né? E aí a sistematização, ela vai ligar com uma outra ideia que a gente vai chamar de personalização, né? Porque a gente está acostumado, eu acho que também é um cacuete de fala, a gente fala, é colocar no papel, né? Vamos colocar no papel. E hoje em dia, assim, mal tem papel para você colocar, né? Ou você vai colocar no tablet, ou vai colocar no computador, mas é mais do que a ferramenta, né? O computador, o tablet, o próprio papel, eles são ferramentas onde essa sistematização vai estar. Mas é pensar de que forma eu posso passar essa informação. Então, vamos supor que o meu público ali, eu vou precisar passar uma informação para um engenheiro, né? Vou precisar passar uma informação para alguém do próprio RH, né? A primeira coisa a gente pensar é como que essa pessoa aprende? Ou como essa determinada profissão precisa dessa informação. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou professor, fiz meu doutorado, daí por diante, e no doutorado a gente escreve teses, e as teses vão dar 300, 500, 600 páginas, né? É normal, processo natural, próprio da academia, né? Mas imagina que você é um piloto de avião, né? E você tá numa situação de emergência ali. E você vai abrir o quê? O manual de informações sobre o avião para tentar entender o que tá acontecendo, porque senão seu avião vai cair, né?
Faz sentido ter 600 páginas sobre um avião cair ou não, né? Acho que não vai dar tempo de a pessoa... Não vai dar tempo nem de ali, ler o prefácio, né? O avião já vai pro chão, né? Então, por exemplo, esse profissional, o piloto, ele precisa da sistematização da informação do motor do avião ali, que seja que entrou em pane, de uma maneira específica, rápida, que ele não precise ficar tendo um elemento crítico, que ajude ele a implementar a solução, né? Legal. Diferente, por exemplo, para um médico, né? Que vai precisar de um grupo de dados maiores. Então, a sistematização é mais do que a ferramenta, é a gente entender quem é o nosso interlocutor, de que forma ele precisa essa informação, né? E, por fim, a transmissão da informação não só do ponto de vista da ferramenta, mas é importante reconhecer que nós somos pessoas e as pessoas aprendem de forma diferente, né? Então, eu lembro que na sala a gente usava muito Black Mirror, né? Para discutir alguns casos, fazer algumas dinâmicas, né? Por quê? Porque vai ter gente que vai aprender muito mais vendo um vídeo, né? A molecada hoje aprende ouvindo o YouTube, né? Vão estar aqui aprendendo alguma coisa com a gente no YouTube de uma maneira geral. Outros vão aprender muito mais com uma leitura. O que eu quero dizer com isso? É também a gente personalizar a entrega dessa informação, né? Como eu faço para entender como que o Felipe aprende e aí eu preparo o meu material pensando que ele é alguém do RH e que ele aprende mais via internet. Então, eu vou entregar esse material de uma forma rápida via vídeo, né? Ou eu vou entregar esse material de uma forma específica via livro. Então, entender o seu interlocutor, entender a capacidade dele, a capacidade não, né? Mas a forma que ele aprende é um ponto importante para que as empresas consigam disseminar sua cultura, consigam disseminar seus aprendizados. Achar que vai criar uma apostilinha, um site, vai jogar tudo lá e todo mundo vai aprender, é um erro, né? Nem todo mundo vai ter paciência de ler o site, vai ter a paciência de ler aquilo. Então, a gente tem que pensar em cada caso qual é a melhor forma de disseminação. Show. E aí, né, você tocou num ponto aqui que ele é muito importante, né? Então, eu concordo com você, obviamente, né, sobre a questão aí, né, das múltiplas alternativas que a gente tem aí para ensinar uma pessoa. Então, eu sei que vai ter pessoas que vai aprender melhor lendo livro, outra assistindo, a outra executando, a outra ouvindo e assim por diante, né? Só que, imagina só que eu já tenho um monte de dados, um monte de conhecimentos, né, para poder transmitir. E ainda, se eu tiver que trazer todos, por exemplo, tá? Eu vou apresentar aqui políticas, ok? De RH. Perfeito. Então, vou trazer políticas de RH. Se eu já tenho bastante políticas e eu ainda ter escrito vídeo, treinamento, podcast sobre a política, enfim, essa informação ela é muito maior. Então, neste caso, a empresa ela deveria ter isto estruturado e a pessoa meio que escolhe o formato que ela quer aprender, né? Ou você indica uma outra formatação para a gente poder conseguir disseminar isso. Boa. Aqui você traz um ponto fundamental. Se a gente estivesse nessa mesa há 2 anos atrás, eu te daria uma resposta e hoje em dia eu vou te dar outra resposta, né? O que a gente precisa hoje, e a gente sabe que quanto mais meios a gente tiver, obviamente também é mais caro, né? E a empresa tá buscando resultado, tá buscando tudo isso, né? Obviamente, num cenário, no mundo ideal, eu conseguiria fazer quase que uma personalização, né? Então, eu vou passar um questionário contigo, trazer o psicólogo, você tem que entender como você pensa e fazer um material, mas isso é caro, né? Hoje em dia, o que as empresas precisam no final? Entender de uma maneira geral quem é o seu grande público, o seu funcionário, a sua maioria, de uma maneira geral, e ter um material que pode ser multiplamente usado. Por quê? E aí, que é esse tipo de material? No geral, um material escrito, tá? Mas a gente acabou de falar de podcast, daí por diante e tal. Não é bem isso. Quando eu tenho um material escrito, hoje em dia, com as IAs que a gente tem, a gente consegue transformar ele, né, em um vídeo facilmente.
em um podcast facilmente, ou eu posso resumir esse material facilmente. Ou seja, o meu input hoje, o escrito, voltou ainda a ser o melhor para as ferramentas de IA que a gente tem hoje, que vão conseguir, de uma maneira rápida, fácil, né, fazer com que a empresa adapte esse material ao seu funcionário. Né, não é nem fazer propaganda, porque o Google está aqui inserido no nosso mundo, deve estar nos ouvindo no nosso celular aqui no nosso momento, então aproveitar e até mandar um abraço para o professor, se eles estivessem ouvindo assim, de fato. Mas por exemplo, uma ferramenta que a gente usa muito para estudar hoje em dia, que é o Notebook LM do Google, né? Em que você sobe, por exemplo, um texto, e aí esse texto pode ser um manual, esse texto pode ser a história da empresa, né? E aí, juro pra você assim, com 2 toques de botão você escolhe. Eu quero que você transforme isso num podcast. Eu quero que você transforme isso num mapa mental. Quero que você transforme isso num vídeo e fica muito profissional. Então, dá pra gente... Hoje em dia, dá pra gente ter essa adaptabilidade, né? A empresa ter um material inicial e se abrir para essas possibilidades frente ali ao seu funcionário. Muito bom. Ó, dica de ouro aí pra você que tá assistindo. Então, ou seja, você tem uma política... né? Então, joga lá na IA, você consegue transformar em áudio, em vídeo, né? Então, e interessante, porque você falando isso, eu lembro que recentemente eu estava utilizando aquela plataforma de jogos, que inclusive eu aprendi lá na instituição. O Kahoot. Com você, o Kahoot, isso mesmo. A gente pode fazer propaganda que é gratuito, então... E aí, né, eu falei, eu tenho que montar umas perguntas e eu tô corrida aqui. Eu falei, já sei, eu vou usar aqui a inteligência artificial, eu acho que eu usei o ChatGPT, coloquei o anexo da política e falei, separa pra mim aqui 10 perguntas, tal. Quando eu fui abrir o Kahoot, o próprio Kahoot já tinha também o atalho lá, falando, olha, insira aqui o seu documento que a gente monta pra você. Eu falei, meu Deus, que fácil, né? Então, realmente ali, e foi muito legal, porque aí a gente já gera aquela sensação de competição. Então, a gente trouxe os brilhos, quem ganhar aqui, prestar atenção no treinamento, vai ganhar um chocolate, vai ganhar tal prêmio, enfim. E com certeza a gente tem uma experiência muito melhor ali pro colaborador, né? Que tá aprendendo, que tá chegando, ou que tá se reciclando também. Sem sombra de dúvida. E aí eu vou trazer um termo técnico para isso, né? Gamificação. Né? As pessoas acham que gamificação é o PlayStation 5. Eu vou fazer aula de matemática pelo PlayStation, por qualquer coisa desse tipo. E não é isso, né? Também pode ser, obviamente, né? A gente tem aí videogames que ensinam a gente muita coisa, né? Nossas barberagens ali no GTS podem ensinar a gente a ser motoristas melhores ali, né? Mas uma das coisas que a gente entendeu na ciência, que é como você aprende, e a principal forma de você aprender de uma maneira geral, ou de você reter o conhecimento, é quando você tem uma participação ativa nesse processo de conhecimento. Né? Então, é muito mais, por exemplo, do que o pessoal agora vai nos ouvir, ou vai nos ler, porque eles podem baixar também e pôr ali na IA. Um resumo. Exatamente, né? Mas é se tornar um agente ativo desse processo de aprendizagem. É falar, poxa, como que eu vou marcar alguma palavra? Como que eu vou reler isso de alguma forma em que eu me ponha junto dentro do processo de aprendizagem? Porque quando você se põe junto com o processo de aprendizagem, né, você tem uma capacidade de retenção maior. Para voltar àquilo que a gente falou. Por quê? Porque aí você está refletindo sobre aquilo que você está fazendo. Né? É mais do que eu só receber a informação passiva, né? Eu tô lendo, eu tô fazendo, então meu cérebro ele tá refletindo sobre aquilo que a gente tá fazendo. E nada melhor do que a gente aprender, né, jogando. E o ser humano, assim, né, tem o jogo desde... Você vai achar lá nas pinturas rupestres jogos, você vai olhar para a população, pro povo maia lá, tinha algo muito parecido com o futebol, ou seja, a competição, o jogo é algo que atrai muito, né, as pessoas. E para jogar, não tem como você jogar e falar assim, eu quero ganhar o jogo
do fio, né? Então eu vou ficar parado. Não, eu tenho que jogar também, né? É uma competição, né? Então, plataformas, a gente tem trabalhado muito com essa ideia de gamificação. Como eu torno a aprendizagem muito mais agradável, um processo de reflexão em conjunto, e ao mesmo tempo eu encho o seu cérebro ali de dopamina, de uma sensação gostosa, que vai falar assim, pô, aprender não é aquela coisa chata Sim. de ficar sentado na sala de aula, né? É eu me mexer, é eu pensar, eu competir, né? E a gamificação vem muito nisso, né? Então, a gente poderia aqui falar na sala de aula, lá para pegar o caso do Carril, Ruth, como você falou, você falar, pergunta e falar para a pessoa, e aí, né? Mas quando você passa ela por uma plataforma que vai te trazer uma música, que vai gerar aquela música, aquela tensãozinha de quem compete, que vai mostrar o resultado, né? E uma outra coisa muito legal do game vai mostrar o seu avanço, né? Porque isso é uma coisa legal, né? A gente se sente mais feliz quando você se vê avançando, né? Uhum. E aí você vai lá, é o Mario pulando de fase, Sim, sabe? sim. Se o Mario ficasse sempre na mesma fase, ia ser um saco, né? Mas Sim. o Mario pula de fase. Então você vai vendo você avançando, você aprendendo. Então você gera um grupo de estímulo que faz com que a aprendizagem, a gestão desse conhecimento seja muito mais agradável. E como você falou, né? Com essas experiências de formação que você tem dado, quando você traz jogos, quando você traz... A galera tem que interpretar alguma coisa, a galera tem que levantar da cadeira e se movimentar, né? Isso dá uma sensação diferente, né? Faz com que o aprendizagem, de fato, seja algo agradável. Sim, nossa, e você tocou num ponto que é muito interessante, porque eu lembro, desde a época do ensino fundamental, eu realmente tive diversos professores, né, onde cada um tinha sua didática, alguns muito no método tradicional, né, então só escreve na lousa, você copia, lê e depois vai ter prova. E eu lembro que os professores que mais me prendiam a atenção e que realmente eu conseguia absorver o conhecimento, mesmo não tendo tanta afinidade com a matéria, né? Então, mas a forma da didática ou de como ele trazia era uma forma que chegava em mim que nossa, que legal, eu tô absorvendo esse conhecimento. Então, teve anos que eu, tipo, não fui muito legal em matemática, mas teve ano que, tipo, eu tava indo dando show. Né? Então, a história é a mesma coisa. Então, nossa, história, que matéria chata. E teve ano que eu falava, nossa, história é muito legal, né? Então, eu lembro aqui da Guerra Fria, e aí na Guerra Fria a professora muito especial também, eu lembro o nome dela, a Daniela, não tenho contato zero, mas olha só o quanto isso é importante. E tinha o professor Miro também, e não é nem piada, era o professor Miro mesmo. Tá? E ele fazia divisões de grupos e tinha pontuação, o grupo que ganhasse lá no final, isso na quinta série, né? E aí, assim, isso realmente chegava de um jeito pra gente que todo mundo... Todos da sala, né? 99% da sala, não sei que não queria estudar mesmo, que estava ali bem forçado, né? Conseguia absorver e a gente conseguia ter boas notas, né? Conseguia ter realmente esse aprendizado muito mais efetivo, né? Exato, perfeito. Olha que interessante, né? Eu tava analisando aqui você falando e você lembrou o nome dos professores só daqueles que tinham um formato de dinâmica, de aprendizagem daí por diante, né? Aqueles da lousa a gente acaba esquecendo, né? Porque muitas vezes aquele da lousa, ele quer uma forma de aprender e assim, né? Não é julgando ninguém, né? Ele aprendeu assim na faculdade. Você teve na faculdade, sabe que por vezes o professor é formado daquele jeito e aí ele só vai lá e replica aquilo, ele não tem um processo de reflexão sobre aquilo, né? Mas esse tipo de aprendizagem da lousa, do giz, da escrita, né? Pode funcionar para uma pessoa ou outra e cada vez vai funcionar menos para essa juventude que vem aí, né? Mas, de novo, ela tinha um sujeito passivo. Eu tô copiando, eu não tô refletindo sobre aquele processo. Esse pode ser um problema da IA, né? Quando eu pego uma informação da IA lá que eu busquei e só colo no meu relatório, eu não aprendi nada, porque eu não parei para refletir sobre aquilo, né? Mas quando eu pego essa mesma informação e jogo para um grupo ele vai ter visões diferentes da mesma coisa, né? Então,
Você vai pensar uma coisa, sua esposa vai pensar outra, o Bereta lá vai pensar outra, o Gustavo vai pensar outra. E aí vocês, para apresentar alguma coisa, para ganhar, né, para ter esse estímulo, vocês vão precisar refletir sobre aquilo, vão precisar trocar sobre aquilo, ouvir a opinião do outro e aí prestar atenção para entender se tem alguma coisa que dá para agregar, né? Sistematizar um grupo de informações que vieram de fontes diferentes. E ao fazer isso, você automaticamente está alimentando o seu cérebro com um processo de reflexão e um processo de retenção dessa informação, né? Então, numa coisa que você não percebe, você refletiu e você guardou essa informação. Então, é muito mais saudável, né? É muito mais saudável. Além disso, né, pra gente voltar para as frases populares lá, né? Muitas vezes a gente aprende com a diferença, né? Por quê? Porque quando você já tem uma visão de mundo concretizada e todas essas coisas, você não é confrontado, isso te põe numa situação de conforto. Eu não preciso pensar, né? Mas quando eu faço uma dinâmica de grupo, né? Quando eu ponho você para ter que pensar rápido ou qualquer coisa desse tipo, ver outra informação, você vai ter que lidar com o diferente. E ao lidar com o diferente que a gente constrói coisas novas, né? É aprender com a empresa lá no Japão, na China, como faz o carro elétrico, que eu vou vir e trazer o conhecimento do Brasil de como faz uma gambiarra elétrica. E aí a gente faz um carro que vai andar 600 quilômetros em vez de 400, né? É essa troca que você tem num grupo simples de sala de aula, né? E que às vezes a gente não percebe. Então, de novo, quando você se põe como ativo, ou o professor te leva a ser ativo nesse processo, te leva a refletir, né? E obviamente, né, com uma boa... O humor também é uma peça importante disso tudo, sim, né? Sim. Eu gosto muito na sala de aula, ainda faço isso muito, de ficar pegando no pé dos alunos quem tá namorando com quem. Tem que pegar só pra pôr piadinhas no meio, só pra fazer isso. Então, essas coisas que deixam a aprendizagem gostosa, no fundo, elas são mais do que tornar um ambiente agradável. Entendi. Elas são formas de ajudar, né, as pessoas a reterem informações. Certo. E, Renato, eu acho que o maior desafio das empresas realmente é, poxa, eu tenho muita informação e eu preciso transmitir, né? Então, a gente já falou aqui de formas de aprendizagem, já trouxemos aí algumas ferramentas alternativas, né? E aí, até para o profissional de RH ter mais esse foco, esse olhar. Quando a gente traz, por exemplo, uma pessoa que está chegando, Legal. ela é primeiro dia dela, ok? Perfeito. Então, diferente de uma pessoa que já está há muitos anos, que ela, olha, isso era assim, mudou para cá. Ela teve ali um ponto. Depois a gente mudou isso. Beleza, ela foi realmente construindo, né? E foi pegando isso aos poucos. Vivenciou as mudanças. Quando uma pessoa chega lá, ela tem muita informação para absorver, Perfeito. né? E aí a gente tem que falar de cultura, tem que falar de processos, de políticas. Então, olha, aqui é assim assado. E tem muito conhecimento para transmitir, né? E como que seria o melhor formato de estruturar isso? Porque se você pegar uma criança, é a mesma coisa da fase da vida. Então, ela vai engatear, né? Ela vai dar os primeiros passinhos, vai falar, enfim. E aí, se a gente tentar ali com uma criança de 5 anos, falar, olha, agora você vai ser aqui uma cirurgiã, vou te ensinar a operar, não sei o quê. Pode ter alguma criança gênio, né? Enfim, mas não é uma coisa ali, né, da média. Então, como é que a empresa, ela pode realmente estruturar isso, né, para poder trazer realmente o colaborador, não frustrá-lo, né? Então, ele, nossa, eu não estou aprendendo, eu não estou fazendo, enfim. Qual que seriam as dicas, assim, que você daria pensando neste cenário? Perfeito, ótima pergunta, né? E de novo a gestão do tempo como algo muito importante, né? Primeiro assim, a gente tem que reconhecer, como você bem falou, que existe um histórico, existe uma cultura da empresa, da organização, né? E que se isso foi construído ao longo de muitos anos, não dá para esperar que uma pessoa em poucos dias ela vai estar 100% adaptada a isso, né? É impossível do ponto de vista mesmo físico, intelectual isso. Então, o que a gente precisa dentro desse cenário é entender primeiro qual o grupo de informações que de fato
naquele momento, são mais importantes e mais estratégicas para que ela tenha a melhor experiência de vivência, não só da empresa, mas do seu cargo, né? Porque muitas das informações que a gente vai ter, elas podem ser escalonadas depois, né? Elas são, não é que elas não sejam importantes, mas elas não são 100% prioridade, né? Então, assim, o funcionário saber se ele é um funcionário, sei lá, da manutenção, né? Obviamente que é importante ele saber como acontece algum processo, sei lá, de transformação química dentro de uma empresa, mas não é o primeiro momento que ele precisa saber disso, Entendi. né? Ele precisa estar... a gente precisa pensar estrategicamente qual é o grupo de conhecimento que é importante. Então, assim, não é dar uma enxurrada de conhecimento, é dar o conhecimento... Filtrar. Isso. Então, pensar na jornada ali, poxa, desse cargo. Então, a pessoa da RH, poxa, eu não preciso falar para ela ali de um setor tão distante. Eu preciso trazer os pontos que realmente vai fazer diferença aqui no cargo, né? Para ela poder ir crescendo. E o restante eu vou ensinando depois. Isso, exato, perfeito. Até porque também, né, a gente precisa dela para aquilo, né? A gente não precisa dela para aquele outro. O RH selecionou dentro de um perfil, de um grupo de atividades que aquela pessoa precisa fazer. Então, primeiro é isso, né? Uma seleção estratégica do grupo de conhecimentos, grupo de processos que ela vai precisar fazer. E o segundo passo dentro disso é tentar passar esse conhecimento já dentro de uma dinâmica de problemas que ela vai enfrentar, ou seja, de fatos reais que ela vai acontecer no dia a dia dela, né? Então, muito melhor do que, às vezes, eu te dar um manual só do que você precisa fazer, né? Então, do que a pessoa da RH vai precisar fazer... Da RH não, mas ali da gestão de folhas, né? Vai precisar fazer muito mais do que o manual. O manual é importante, né? Mas assim como no voo ele vai ser consultado para emergência, eu trazer um problema, né? Para essa pessoa e falar assim, olha, é assim que a gente resolve, né? Um problema ou uma prática. Eu falo assim, olha, a prática, o caminho é esse. Ou seja, mostrar como se faz e colocar ela de novo imersa nisso, né? Então, você vai chegar lá na empresa, você pode ter, obviamente, uma formação rápida ali para saber tudo que é a empresa, para saber o que ela precisa saber deslocar, mas na hora que ela chegar ali na formação específica dela, né, ela vai precisar pôr a mão na massa, né? Ter um problema de fato para ela resolver. E aí sim, ela vai conseguir se integrar de uma maneira mais rápida, né? Então, é conhecimento específico e aprendizagem baseada no problema, baseada na realidade. Legal. E aí, assim, né? Perfeito sua visão, né? E eu acredito que os profissionais de RH têm um pequeno problema aí. Porque quando a gente fala dessa questão técnica, teórico, e com certeza deve ser cientificamente comprovado aí isso, né? Só que a gente tem ali um bloqueador. Normalmente é o gestor, é o dono da empresa. Então, imagina lá que o dono da empresa, para ele, funciona o manual, só o manual. Então, poxa, é escrito e ao invés de eu trazer alternativas, poxa, por que não trazer a galera para a cultura do manual? Ou, tipo, falar, olha, então vai atrás de perfis que se identifique com os manuais, porque é mais fácil pra gente, né? Então, quando eu trago essa percepção, é justamente pra gente tentar, né, dar um apoio para esse profissional de RH que ele, muitas vezes, ele tem esse conhecimento, mas ele não consegue vender para a gestão, para o dono de uma empresa, né, de falar, olha, eu entendo que para você funciona assim, mas para as outras pessoas talvez não. Como que, na sua visão, um profissional de RH ele poderia, né, se virar para poder transformar e vender essa ideia aí para um gestor ou para realmente um dono de empresa? Perfeito, ótimo. E você me fez lembrar muito... Tinha algumas experiências de consultoria com grandes gestores, né? E era muito interessante, assim, a gente tinha processos que para o processo ficar pronto, assim, para a ação, ela demorava 1 ano. E a gente tinha que levar por um gestor, por um decisor, por um grupo de vice-presidentes de uma empresa, em que eles tomariam uma decisão sobre tudo que a gente trabalhou num ano
aproximadamente num período de 3 minutos. Eu lembro muito desse dia, porque foi um dia muito tenso na minha vida, né? Assim, meu Deus, e agora? Como que eu sistematizo, ou como eu convenço eles que tudo que foi produzido ao longo de um ano deve continuar para o outro ano, né? E eu gosto muito de contar essa experiência, porque acho que o primeiro passo, né? E aí, o primeiro passo muito também, de novo, muito importante, é saber o que motiva esse gestor e o que motiva esse gerente, né? No nosso caso lá, a gente estava lidando com o setor financeiro e a gente sabe que as lideranças do setor financeiro, eles enxergam números. Certo. Tudo é número, né? Assim, produtividade é um indicador de produtividade. Isso sei lá, lucro é um indicador de ganho. Então, qual que era o nosso processo de convencimento com eles naqueles 3 minutos? Entender aquilo que motivava eles e separar o grupo de informações que eu precisava passar para eles dentro da lógica deles. O que eu quero dizer, né? Se eu sei que é ali que um gerente, ele tem como sua característica ser um cara, por exemplo, que ele é mais da conversa e daí por diante, então eu vou criar um cenário para ele, onde eu vou propiciar uma conversa, um espaço agradável, e aí eu vou mostrar, através da conversa, quanto é importante a gente mudar. Se o meu dono da empresa, ele é um cara apegado a números, então eu vou mostrar para ele quanto não ter um manual, quanto ter um podcast é mais interessante, certo, né? Se ele é um cara, por exemplo, empresa familiar, né? E geralmente muito apegado à família, né? A valores de família e daí por diante. Então, eu vou mostrar para ele como, por exemplo, eu fazer uma rodada de formação mais humana vai melhorar a qualidade das relações humanas ali, legal, né? E não essa coisa. Ou seja, dá o remédio conforme a doença. E aí a gente precisa, quanto RH, e o RH é o profissional especialista nisso, né? É o que tem a capacidade para isso, saber fazer a leitura desse meu gestor, de como ele pensa, de como ele trabalha, né? E entregar o que a gente quer quanto RH da forma que ele quer visualizar, legal, seja ele da outra área, né? Maravilha, muito bom. Bom, a gente tá chegando aí no fim do nosso podcast. Passou muito rápido demais. Né? Mas antes de a gente finalizar, né, eu gostaria aqui de trazer algumas perguntinhas mais rápidas aí para você, lá, né, do que a gente conversou. Então, primeiro ponto, né, pelo que a gente conversou aqui, se eu pudesse aqui extrair algo bem valioso aí para um profissional de RH, eu falaria para ele, olha, RH precisa entender e ser apaixonado por pessoas. Por quê? Você sendo apaixonado por pessoas, você vai entender. Então, você vai entender quais são as alternativas, você vai entender o perfil. Então, como você mesmo falou, né, da questão, poxa, olha, com o empresário, eu vou falar com esse tom. Com o colaborador, eu vou falar com outro. Com o gestor, eu tenho que vender uma outra ideia. Então, o RH estratégico, ele vai saber, né, ser flexível e transitar, né, entre todos esses perfis e realmente entregar ali o que precisa. E lembrando, parece até clichê isso, tá todo mundo no mesmo barco. Só que para né, um tá vendo de um lado, o outro tá vendo de cima, o outro de baixo, enfim, mas tá todo mundo querendo a mesma coisa. Exato. Então eu acredito que o RH estratégico, ele precisa realmente ter esse olhar, né, e saber vender pro gestor, pro colaborador e assim por diante. Se você pudesse dar 3 dicas aí, né, quando a gente fala de um profissional de RH, que está ali iniciando nessa questão da gamificação, de estar montando ali, ele está montando um onboard, uma integração. Quais seriam as 3 dicas assim que você fala, olha, faz isso daqui que você já vai resolver grande parte dos seus problemas? Beleza. Eu acho que pelo menos 2 você na sua fala já colocou. Eu acho que 2 que, de novo, podem parecer ser clichê, mas que são muito importantes, assim, né? A primeira se você tá no RH e não ama pessoas, você tá no lugar errado, assim. Por tudo que você comentou, né? Não é amar pessoas numa relação pessoal, né? Mas amar as pessoas estrategicamente, saber o valor das pessoas, saber a importância das pessoas. Me permite, eu sei que é uma resposta rápida, mas eu não queria deixar de passar essa informação
que é muito importante, né? Recebi há pouco tempo atrás, ainda não posso falar a fonte, mas vou te falar que é uma fonte muito séria, vem de um grande banco brasileiro que pagou um estudo sobre o futuro das profissões. E no futuro das profissões estavam assim, cada vez mais importa menos o hard skill e importa mais o soft skill. Perfeito. Os próprios profissionais, e na Europa você já tem processos seletivos onde soft skill é muito mais valorizado do que o hard skill. E RH é imerso em soft skill, é imerso nessa sensação. Então, assim, invista nisso, sabe? Se você não gosta de pessoas, saia daqui. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Legal. Segundo ponto, saiba fazer leituras das pessoas. Uma máquina hoje em dia faz muita coisa, mas uma máquina não sabe fazer leitura de pessoas, né? Ela vai fazer a leitura que você der. Se você falar que é de signo tal, de toda a informação, ela vai buscar uma informação aqui. Mas eu sei quem é o Felipe, né? Eu convivi com o Felipe na sala de aula, eu tô convivendo com ele no trabalho, né? Então eu sei o que ele é e aí eu posso pensar respostas adaptadas para ele. Então, amar as pessoas, né, é o primeiro ponto. Respostas adaptadas, conhecer as pessoas e dar respostas personalizadas é o segundo ponto. E o terceiro que você comentou já passou da hora, né, da gente parar de agir como se fosse robôs. Nós não somos robôs, né? E o papel do RH é, como você falou, é um RH estratégico, né? Se for para ficar fazendo só coisas operacionais, né? Perdoem os meus alunos que estão saindo agora, um estagiário faz, uma IA vai fazer, sabe? E tal. Mas quem pensa a estratégia é o RH, né? E aí o RH, sabendo a estratégia, sabendo onde quer chegar, estando na frente do leme, né? Conseguindo mostrar para cada um que está nesse barco qual a importância da sua função dentro desse barco, né? E fazendo com que esse barco siga motivado, se sinta cuidado, se sinta importante, pode ter certeza que a gente alcança qualquer porto do mundo. Maravilha, muito bom mesmo. Né? E de forma resumida, quando a gente fala realmente do empresário, do gestor, do RH, né? Então, o que eu acho que é importante reforçar, quando você está estruturando um onboard, não adianta, então, você enxurrar de informações ali as pessoas, né? Então, analise realmente quais são ali as competências necessárias, os conhecimentos que realmente vai fazer diferença e aos poucos você vai, né, transmitindo os demais conhecimentos. Então, coloque primeiro o essencial. Então, poxa, o que é inegociável para a empresa de cultura, de processos, de conhecimento e os demais, né, conhecimentos você vai transmitindo aí ao longo aí do tempo. Exatamente. Bom, Renato, muito obrigado pela sua participação. É muito bom poder ter essa troca aqui com você. Com certeza aí vamos marcar outras vezes, porque é um tema que eu sei que demanda mais, Nossa, né? tem muita coisa. E a gente fica, mas muito obrigado pela sua participação. Fala suas redes aí para quem quiser te seguir, conhecer um pouco mais aí de você, das suas teorias. Perfeito. Para a galera poder aí acompanhar. Felipe, antes de passar minhas redes de novo, eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso de estar dividindo essa mesa contigo. Acho que se a gente tava falando de resultado, a melhor sensação de um professor é ver o seu aluno bem, mais do que qualquer outra coisa, é dividir uma mesa com o seu aluno e saber o quanto ele é importante para a área de informação dele, para o grupo de pessoas. Então, assim, obrigado demais pelo convite, é um orgulho de verdade imenso estar aqui. Eu não sou muito criativo, então todas as minhas redes sociais são Renato Eliseu Costa. Assim, e como eu comecei no início das redes sociais, eu não precisei pegar 9, 7, tracinho, nem nada. Então, LinkedIn, Instagram, todos @Renato Eliseu Costa. E a gente vai se encontrar lá. Perfeito. Vai ser uma ótima troca. E muito obrigado. Com certeza aí você foi uma das pessoas mentoras aí para minha formação profissional, né? Que com certeza ajuda aí. E se eu tô contribuindo de alguma maneira para a sociedade, com certeza você faz parte disso. Obrigado, agradeço. Bom, RHzeiros, estamos chegando então no fim. Então você que quer fazer parte de uma comunidade muito engajada aqui de profissionais de RH, então a gente respira RH aqui. Então nós falamos aqui de IA, de perfis comportamentais, de entrevistas, enfim, todos os assuntos relacionados a RH. Então não deixe de seguir a gente, tá? GPS do RH,
faça parte da nossa comunidade. Eu vou deixar aqui o QR Code na tela, tá? Então basta você acessar e vem fazer parte aí do nosso grupo, tá bom? Valeu, até a próxima.